gente, tudo bom com vocês? Eu sou a Alice e esse é o Ali aqui e hoje estamos aqui para falar sobre a 6ª temporada de Riverdale que chegou ao fim essa semana. Então, se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve aqui embaixo e deixa seu joinha nesse vídeo. E antes da gente começar o vídeo, vamos falar um pouquinho sobre Globoplay. Porque que o Globoplay tá cheio de conteúdo maravilhoso, isso vocês já estão cansados de saber. Mas julho foi um mês especial com muito lançamento incrível. E eu separei alguns aqui que vão funcionar pra você independente do que você curte. A minha primeira dica é o filme Medida Provisória, que entrou no Globoplay exclusivamente logo depois de sair dos cinemas. E é um daqueles filmes que vai trazer uma distopia com uma crítica social muito poderosa. Agora, se você, assim como eu, cresceu lendo a Turma da Mônica, você não pode perder a série da Turma da Mônica que chegou no Globoplay e já é uma das produções nacionais mais aclamadas de todas. A série tá uma delícia, muito gostosa de assistir e você não pode perder porque tem vários personagens icônicos, vários easter eggs, várias coisas incríveis que a gente ama. Se você curte uma fantasia, curte bruxinhas, obviamente a 3ª e última temporada de Charmed é pra você. A temporada chegou no Globoplay no mês de julho e assim, eu não tô pronta pra me despedir, mas ao mesmo tempo tô ansiosa pra ver os últimos momentos das minhas meninas. E por fim, pra você que não perde um belo romance, o filme Eduardo e Mônica, baseado naquela música do Legião, aquela música lá do Legião Urbana, você sabe muito bem qual é, também chegou exclusivamente no Globoplay logo depois de sair dos cinemas e simplesmente é aquele filme pra preencher o nosso coração e deixar a gente muito feliz. E além de todos esses conteúdos, o Globoplay tem muita coisa incrível. Então vou deixar o link aqui pra vocês na descrição pra vocês conferirem tudo isso e muito mais lá no Globoplay. A 6ª temporada de Riverdale chegou ao fim essa semana com seu 22º episódio, que foi ao ar no domingo lá na Warner. Vocês devem ter percebido que a gente parou de ter as análises semanais de Riverdale aqui no canal e eu acho que eu preciso explicar pra vocês por que isso aconteceu. Eu recebi algumas mensagens, né, do porquê que eu não tava mais fazendo e tal, mas como vocês sabem, é uma rotina bastante corrida de assistir o episódio no domingo de manhã e fazer as coisas na segunda-feira, considerando que eu ainda faço as lives lá na Warner, né, toda segunda-feira às 7 horas, e existe uma preparação pra essas lives, pros vídeos, e era uma coisa que eu não estava dando conta, né, o meu dia ele tava ficando muito caótico pra eu dar conta de fazer tudo isso e de essencialmente estar replicando o mesmo conteúdo, de fazer o vídeo e de fazer a live. Eu sei que muitos de vocês vão falar, mas não era a mesma coisa, porque no vídeo você acaba comentando mais profundamente, eu sei disso, mas em cima de tudo isso, as visualizações dos vídeos não estavam muito boas e não estavam sendo um retorno que estava valendo a pena pra mim. E no final das contas é muito sobre isso. Muita gente abandonou a série, eu já tinha comentado isso em alguns vídeos. Eu sei que inclusive muita gente estava acompanhando os vídeos quase como um recap do que estava rolando pra pessoa continuar sabendo o que estava acontecendo na série, mesmo sem acompanhar. E eu agradeço muito a presença de vocês, independente do motivo, né? Se é porque vocês ainda estão acompanhando a série ou não, pra mim isso não faz diferença. Não tava compensando, né? Os vídeos não estavam indo bem e eu tava gastando uma energia muito grande pra fazer vídeos que não estavam valendo a pena, né? Então eu tomei essa decisão de não fazer as análises semanais e de, sim, esperar acabar a temporada pra trazer aqui uma visão geral de tudo que rolou nessa temporada, né? Então a gente teve aí até a metade da 6ª temporada em vídeos, vocês podem reassistir esses vídeos se vocês quiserem, mas sobre os outros episódios a gente realmente não vai ter vídeo e a gente vai falar só sobre o que realmente aconteceu nessa temporada e o que vai acontecer no futuro de Riverdale agora que a gente sabe que a 7ª temporada é oficialmente a última temporada da série. Então realmente é o fim de uma era. A 6ª temporada com certeza foi a mais maluca de todas as temporadas de Riverdale, porque foi nessa temporada que eles abraçaram o sobrenatural, os superpoderes e todo tipo de coisa maluca que vocês conseguirem imaginar. Também foi nessa temporada que a gente teve o tão aguardado crossover com a Sabrina de O Mundo Sombrio de Sabrina. Foi nessa temporada que vários casais terminaram e não voltaram mais e novos casais surgiram. E assim, basicamente o mundo de Riverdale, ou de Rivervale, né, virou de ponta cabeça completamente nessa temporada. E eu já tô vendo que ela tá sendo uma temporada bastante aclamada pelos fãs, que no final das contas gostaram desse direcionamento mais louco que a série assumiu. Obviamente, os quadrinhos de Riverdale sempre flertaram muito, né? Os quadrinhos da Art Comics, na verdade, sempre flertaram muito com essa ideia de sobrenatural, de, enfim, de várias coisas, né? E, inclusive, por isso que a Sabrina e o Art e Riverdale, de uma forma geral, eles são do mesmo universo nos quadrinhos. Não é uma coisa tão absurda quanto parece, né? Eu acho que era uma coisa que havia uma certa resistência. E vendo
a direção dessa temporada, eu fico pensando, inclusive, no que teria acontecido se lá na terceira temporada, na época do Rei Gárgula, segunda, terceira temporada, eles tivessem tido coragem de trazer o sobrenatural, né? Eu acho que havia uma grande resistência, e eu acho que essa resistência existe ainda, óbvio, não dá pra agradar todo mundo, mas eu vejo uma aceitação muito maior do que eu imaginei que teria por toda essa temática sobrenatural, né? Porque eu acho que não só o sobrenatural foi interessante, a forma com que eles exploraram e como eles adicionaram isso na série, de uma forma que é palpável e também facilmente reversível, né? Que eu acho que isso é uma coisa interessante, porque as temporadas elas podem ser diferentes entre si, mas eu acho que eles encontraram um caminho de fazer uma história que realmente era interessante de novo, né? Eu acho que eles bateram em muitas portas e muitos, tipo, becos sem saída com a história de Riverdale até então, porque Riverdale inicialmente era uma história de mistério, tinha essa coisa adolescente e tal, e obviamente com o passar do tempo as coisas se misturaram e viraram uma outra coisa, e tudo bem também, né, mas eu acho que eles estavam muito perdidos, e isso rendia temporadas não tão boas assim, até a gente culminar na quinta temporada, que eu acho que pra mim é uma das piores da série. Honestamente não sei dizer se a terceira ou a quinta é a temporada que eu menos gosto, mas com certeza é uma das duas. Mas a quinta, ela foi uma temporada bem difícil, né, eu acho que eles acertaram em poucas coisas nessa temporada, e era uma temporada que eu tinha altas expectativas por conta do salto temporal, que era uma coisa muito aguardada, né, por mim pelo menos, mas por muitos de vocês também. Então a sexta temporada, ela teve um trabalho mais fácil, entre aspas, porque ela teve que seguir de um lugar que era muito baixo, né? Era um padrão, assim, baixíssimo da quinta temporada. Tipo assim, meu Deus, mas não precisa nem se esforçar pra ser melhor do que isso, porque realmente foi bem puxado. E eu acho que eles não só conseguiram fazer melhor do que a quinta temporada, mas tem muita gente falando que já é a temporada favorita deles. Porque eu acho que a partir do momento que eles abraçam o absurdo, fica muito mais legal. Talvez era isso que tivesse travando muito no momento ali de criar as histórias, né? Então, quando a gente pensa de novo no Rei Gárgula, era uma história que tinha tudo pra ser resolvida de uma forma sobrenatural. E eu sinto que houve essa vontade e não houve coragem o bastante pra fazer isso naquela época, talvez pela resistência do público toda vez que se falava de coisas sobrenaturais, e isso acabou deixando tudo muito confuso. E aí aqui, quando a gente chega nessa temporada, que eles abraçam as coisas mais absurdas de todas, que eles trazem esse conceito que tá super em alta, que é o conceito do multiverso, eu acho que eles conseguem chegar em um lugar, e eu acho que eles conseguem, inclusive, transcender desse lugar e entregar uma temporada bastante sólida. Eu não vou dizer pra vocês que essa temporada foi perfeita, impecável, porque eu acho que não foi, né? Eu acho que no meu patamar, a única temporada que realmente chega mais próximo da perfeição é a primeira, porque eu acho que ela é muito mais amarrada, e porque eu acho, e eu vou continuar batendo nessa tecla, de que 22 episódios não faz sentido, né? Eu acho que isso era uma tendência de séries antigas, e isso já é um conceito que está ultrapassado, né? Cada vez mais a gente tem tido séries com menos episódios, 8, 10, no máximo 12, né? Mas 10 aí é uma média, e eu acho que pra você ter 22 episódios, você precisa ter um bom motivo pra isso. E honestamente, o Riverdale não tem esse bom motivo, né? Eu acho que 22 episódios acabam trazendo a necessidade da famosa encheção de linguiça, e isso acontece à torto e à direito no Riverdale, né? Então, até mesmo esta temporada, que foi uma boa temporada, quando a gente chega no penúltimo episódio, no episódio 20 ou 21, né, que foi o episódio onde a gente teve a revelação, então, do que realmente estava acontecendo, de quais eram as motivações do Percival, que eu acho que é um dos melhores vilões que o Riverdale já teve, de tudo isso, a gente percebe o quanto a gente rodou em círculos ali atrás pra uma coisa que não era tão complexa, mas que acaba perdendo impacto por conta de todo o caminho que a gente teve que fazer até chegar nesse momento da revelação. E de novo, vou trazer à tona a minha série do coração, que é Teen Wolf, que era uma série que tinha 20 episódios, às vezes 22 episódios, mas que sabia trabalhar isso muito bem, né, com essa divisão de 3A e 3B, de 2A e 2B, 4A e 4B. Tudo isso ajuda a série a, de repente, ter uma história que tem um começo, meio e fim aqui, e se encerra, e aí tem uma outra história, elas estão conectadas, mas ao mesmo tempo de um jeito muito bom. Os roteiros de Teen Wolf, em geral, me agradam muito, e isso seria uma coisa que o Riverdale poderia abraçar, né? Eles até tentaram seguir uma coisa mais ou menos assim, porque nessa sexta temporada, então, a gente tem aquele bloco de episódios Rivervale, né, que é até o 5 da sexta temporada, e depois disso a gente tem os acontecimentos de Riverdale, e está conectado. Mas eu acho que a divisão ainda assim, ela ficou desigual, e eu acho que demorou um certo tempo pra gente entender qual era realmente a conexão entre tudo isso. Enfim, eu não sou completamente fã do jeito que as coisas foram trabalhadas aqui. Acho que tem sim muita encheção de linguiça, acho que tem sim muitos momentos a gente roda em círculos, né, em volta de uma coisa que talvez, se a gente tivesse ido mais direto,
teria sido muito mais impactante, porque no final das contas, eu gostei de muitas coisas. Eu gostei do Percival como vilão, acho que ele é um vilão excelente, muito bem construído. O ator, inclusive, tá de parabéns, porque ele é um vilão odiável e que a gente consegue se livrar dele, porque também eu acho que foi muito cansativo a gente ter o Hiram como vilão por tanto tempo, porque meio que parecia que nunca haviam consequências reais pra ele, e isso era cansativo, né, porque às vezes a gente só quer derrubar o vilão e saber que a gente vai derrubar ele, mesmo que ele volte depois. Eu acho que eu senti a falta disso, então ter o Percival aqui nessa temporada foi muito bom por conta disso, pelo fato dele ser um vilão excelente mesmo, dele ser ruim, né, e ter esse plot de vingança dele, e meio que é isso aí, mas que depois tem o seu sentido, tem a sua explicação e é uma boa justificativa. E principalmente eu adorei eles terem trazido essa coisa do multiverso. Acho que teria sido muito interessante se até eles tivessem tido mais tempo pra gente ver esses dois lados, né, tanto o Riverdale quanto o Riverdale em conjunto, porque no final das contas a gente vê isso só por 2 episódios praticamente, mas abriu um leque de possibilidades que trouxe momentos muito legais, muito icônicos, e inclusive o dos poderes mesmo, foi muito legal. Eu acho que uma linha de história que pra mim não funcionou foi a do assassino do saco de lixo. Eu acho que a gente arrastou essa história por tanto tempo que quando acabou foi super decepcionante, porque já não tinha mais como isso ser empolgante, né? Não tinha mais como transcender dessa história. Então, realmente, pra mim, se não tivesse, não faria diferença alguma. Acho que nessa temporada eles arrumaram algumas coisas também, de trazer os personagens mais juntos, né? De botar eles pra trabalharem juntos de fato, que é uma coisa que a gente sempre sente muita falta. Então, a gente teve mais cenas do quarteto juntos, né? Então, a gente teve mais momentos deles trabalhando juntos, deles se ajudando muito. E, principalmente, acho que o plano final pra derrubar o Percival foi um momento muito bom de ver todos eles se vingando do vilão que atormentou a temporada inteira, né? Que ficou enchendo o saco, que fez coisas horríveis, que matou milhares de pessoas ali em Riverdale. E mesmo assim, ainda tem uma última ameaça, que era o cometa, que foi a ameaça que a gente resolveu, então, neste último episódio. E a gente já vai falar sobre isso, porque tem muita coisa pra dizer. Particularmente, gostei muito do segundo episódio em que a Sabrina aparece. Eu já tinha reclamado pra vocês que eu achei que ela foi muito desperdiçada no primeiro episódio que ela aparece, né? Porque ela funciona ali mais como um auxílio do que, de fato, uma personagem que vai fazer sentido, né, que vai ter importância ali dentro da história. Já no segundo episódio, acho que eles conseguiram trazer mais isso, trouxeram respostas e resoluções de coisas que ficaram em aberto da própria série dela, né, que foi cancelada, e vários outros momentos icônicos. Eu acho que, de novo, os poderes do Juggy foram uma das coisas que eu mais gostei nessa temporada. Eu acho que a forma com que eles encontraram de traduzir isso visualmente, né, e de mostrar esses poderes foi muito legal, foi uma das minhas coisas favoritas dessa temporada. Então, realmente, tiveram muitas coisas boas. Não significa que a temporada não teve os seus defeitos, como já falei aqui também, algumas outras coisas não deram tão certo assim, mas eu acho que, de uma forma geral, a gente sai dessa temporada com um saldo bastante positivo. E agora, sem mais delongas, vamos falar sobre o último episódio, né, mais diretamente. Não vou entrar em muitas questões e muitos detalhes. Enfim, eu não quero que esse vídeo fique imenso, né? Normalmente, as minhas expectativas pro último episódio são sempre muito baixas, porque Riverdale tem essa mania de resolver tudo no penúltimo, e o último episódio meio que ser só uma limpeza da casa, né? Tipo, uma preparação pra próxima temporada. Mas o Roberto, que é o criador da série, já tinha falado que ele teve uma ideia muito diferente do que ele tava imaginando pra última temporada, e que eles decidiram seguir com essa ideia. Então tava bastante intrigada pra saber o que ia acontecer, porque obviamente o gancho, né, pra 7ª temporada viria neste último episódio. Então a gente tem um cometa que está se aproximando de Riverdale, que vai destruir tudo, e eles precisam encontrar uma forma de impedir esse cometa. Eu achei muito inteligente a forma com que eles encontram de impedir o cometa, porque isso também já deu a desculpa pra eles se livrarem dos poderes, né? Então a gente não queria continuar com essa história dos poderes, a gente queria seguir pra um outro caminho. Acho que os poderes foram legais nessa temporada, mas também, se ficasse estendendo muito isso, poderia ficar cansativo e perder a mão completamente. Então foi muito bom, né, eles terem essa desculpa pra se livrar dos poderes, e eles canalizarem todos os poderes e oferecerem pra Cheryl pra ela ter poder o suficiente pra parar o cometa sem que ninguém, né, nenhuma das pessoas que ela ressuscitou durante a temporada, enfim, morresse de vez. Foi uma resolução muito boa, e ao mesmo tempo eu acho que essa ameaça iminente do cometa, ela permitiu alguns questionamentos dos personagens. Então praticamente todos os personagens são colocados em situações de dúvida sobre o futuro deles. Então a Beth, ela tem aí essa opção de casar com Art ou ter essa divisão de serial killers no FBI, e ela escolhe casar com Art. A Tabitha tem essa escolha de investir ou não nas franquias do Pops, que a gente sabe que é todo o motivo pelo qual ela foi pra Riverdale, pra começo de conversa. E a Verônica, ela quer dar um passo novo na vida e não depender mais de homem, e eu ouvi um amém, porque é isso que a gente queria o tempo inteiro, né? Eu só queria uma grande personalidade pra Verônica, eu só precisava disso. Então aparentemente é isso que a gente vai ganhar. E
a Cheryl e a Toni, que estavam separadas, estão separadas até então, com a ajuda da Heather, descobrem que são almas gêmeas, né, que estão destinadas a ficarem juntas por conta, enfim, do que acontece, delas oferecerem os corpos pra Abigail e pra Thomasina, fazerem ali aquele último momento, né, entre elas. Então as almas da Cheryl e da Toni ficam ali dentro de um pote e a Heather aparentemente enxerga alguma coisa nessa dinâmica das duas almas e ela fala isso pra Cheryl e a Cheryl questiona, mas e o Fangs e tal? E é isso aí. Mas como se não bastasse tudo isso, o grande momento, né, deste episódio, que pra mim foi um grande surto, gente. Eu, sério, acompanho, assisto Riverdale todas as semanas, mas na maior parte do tempo, as expectativas, elas já estão lá embaixo. Depois de 6 temporadas, onde a gente nunca sabe se dá pra gente confiar ou não dá pra gente confiar, as expectativas estão sempre lá embaixo. Então eu confesso que eu não tava esperando, que eu seria surpreendida pelo final de Riverdale, por este episódio, pela porta que abre, né, pra essa 7ª e última temporada. E simplesmente, depois que a Cheryl se livra do cometa, algo dá errado e eles voltam pra 1955, onde nenhum deles se lembra de nada, só o Jug. Várias coisas estão diferentes, o Jason não morreu, casais estão separados, eles estão na escola de novo, muitas possibilidades. E eu fiquei muito animada. Talvez eu esteja me preparando para a decepção e para ser feita de trouxa pelo Roberto uma última vez. Talvez. E acho que não tem vergonha nenhuma em a gente admitir quando a gente tá preparada pra ser feita de trouxa, né? Eu sei que é uma possibilidade. Houveram expectativas altíssimas pro salto temporal, porém, eu também consigo entender que a pandemia teve um papel muito intenso, né, nessa questão do salto temporal, no momento onde a gente tava com a série, em tudo que tava acontecendo. E entendo que houve um impacto sim, não só em Riverdale, né, eu acho que a gente consegue enxergar esse impacto em muitas das produções. Eu dou esse braço a torcer pra Riverdale nesse sentido. As coisas poderiam ter sido muito diferentes se a gente não tivesse pandemia, e talvez o salto temporal tivesse atingido o seu potencial total, porque no final das contas eu acho que eles não chegaram a lugar nenhum com esse salto temporal, né? Acho que algumas coisas foram interessantes, mas muitas coisas ficaram perdidas, jogadas, foram mal utilizadas, em tudo de ruim da 5ª temporada, vocês já sabem. Então, óbvio, eu posso estar aqui me preparando pra uma grande decepção, porém, confesso que as expectativas subiram muito, porque eu achei o conceito incrível. É uma viagem no tempo, mas ao mesmo tempo não é tanto assim. Um retorno, de fato, a algo que o Roberto sempre quis fazer e as raízes de Riverdale, né? Ele próprio falou em entrevistas que esse é o momento onde a gente vai voltar a ter uma série adolescente, porque eles voltaram pra escola. E eu já sei, gente, eles têm 30 anos, eles não têm mais cara de 15, 16. Mas a gente vai aceitar, entendeu? Porque a gente já aceitou coisa muito pior. Então, assim, eu tô de boa com esse fato, né? E acho que isso pode até ser interessante pro conceito da série, de uma forma geral, né? Se ele souber até brincar com isso, acho que poderia ser um caminho legal. Mas mesmo que ele não faça isso, eu tô passando esse pano, entendeu? Porque eu vejo o potencial em todas essas possibilidades. Em talvez Riverdale voltar a ser uma série adolescente com essa vibe de época, né, dos anos 50, com tudo que os anos 50 trazem pra essa história, principalmente, por exemplo, pra Shoni, que vai ter uma questão aí com ser um casal LGBT em uma época onde era ainda mais difícil você ser LGBT, né, do que é hoje em dia, onde você tinha outros desafios em relação a isso, onde você tinha várias outras dinâmicas e várias outras questões, e principalmente com esse grande mistério de por que o Jug é a única pessoa que se lembra do que aconteceu e por que os outros não se lembram. E além de tudo isso, as milhões de possibilidades de muitos personagens voltarem. Personagens que já morreram, e não só o Jason, né, porque acho que uma das minhas boas surpresas dessa temporada foi o Jason ter voltado e eu ter gostado dele como personagem, inclusive ter ficado triste com a morte dele de novo. Então talvez a gente só vá ver o Jason morrer de novo, mas enfim, eu tô pronta pra isso também, se for necessário, né, se for o caso. E obviamente, de se a Tabitha vai existir ou não, porque afinal de contas ela não existia antes do salto temporal, então o que será que vai acontecer agora? E claro, de o que vai acontecer com os nossos casais. A gente já sabe que a Verônica, ela quer viver um pouco solteira, quer aproveitar a vida, ser uma pessoa divertida, e aparentemente Beth e Art vão continuar envolvidos em todos os seus problemas e questões, afinal de contas eles praticamente ficaram noivos no final da 6ª temporada, então só o tempo dirá o que a gente pode esperar dessa 7ª temporada, mas eu confesso que eu fiquei muito animada. Acredito que a gente termina a 6ª temporada com um saldo mais positivo do que negativo, e isso, meus amigos, já é uma grande vitória, entendeu? Pra quem acompanha o Riverdale desde a 1ª temporada, porque a gente nunca sabe o que pode acontecer. E às vezes, quando as coisas parecem boas do começo, elas acabam ficando uma porcaria no final, né? Então assim, eu fiquei bastante satisfeita com esse resultado final. Acho que tem aí um espaço pra uma 7ª temporada ser muito boa.
e talvez inclusive uma das melhores da série. Eu acredito no potencial do Roberto. Roberto, por favor, não me decepcione, porque eu vou ficar parecendo uma palhaça, entendeu? Se você fizer isso. Então eu tô contando com você. E é isso, quero muito saber o que vocês acharam, então deixa aqui pra mim nos comentários o que vocês acharam dessa volta no tempo, né? Desse momento que eles estão ali em 1955, das possibilidades que isso abre e da sexta temporada de uma forma geral. Então deixa aqui pra mim nos comentários. Não esquece de se inscrever no canal e a gente se vê no próximo vídeo. Um beijo!